Então aquilo ali não é um verbo. Porque o verbo é usado para explicar ação ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Se está falando de movimento, não está falando nem de passado, nem de presente, nem de futuro. Então é o quê? Se não é verbo, é o quê? É um gerúndio. Aí o que eu aprendo com isso? Entendeu? Aí o que eu aprendo com isso? Eu aprendo, aí vem a aplicação. Se não está no verbo, não está nem no passado, nem no presente, nem no futuro, mas é um ato que expressa o movimento, a ação no momento que acontece, isso significa que ele desceu no passado, ele desce no presente, mas se for necessário descer no futuro, ele também vai descer. Essa palavra Perigo. Perigo. Pode ter alguma coisa a ver com. Eu falar radical, é para o colégio, né? Pela raiz etimológica. Pode ser sim. Irmão, aqui é só um exemplo, tá? Aqui a gente já está animada, tá? Eu vou tirar 6. Eu vou tirar 6. A média 7. Eu sou a média 7. Vou tirar 7. Não passei algum trabalho para vocês? Quem fez, eu ponto. E quem não fez? Não garantiu, tem que tirar uma boa nota. Então, não fiquei ligado no exemplo. Eu vou tirar 10. Isso a gente tirou Agora já foi. Ano que vem eu vou fazer. Ainda bem que o pastor vai dar um. Mas aí eu já não vou vir tão crua na IGZ, entendeu? Eu já tô acabado. Eu tô ainda na coisa. Eu vou fazer essa matéria de novo. Mas eu tô aqui. Mas a senhora vai lembrar. Não, eu vou coisar, mas. tudo isso da prova, muita coisa que vai lembrar. Isotopia. Utopia. Isotopia. O que é isotopia? Só isso? Eu sei que é leitura do texto, eu sei que é leitura do texto. Aí, ó, hoje. Então, mas é isso que a pastora falou com repetição. Isso, como é que é? Base na repetição. Não, Antes, é o direcionamento, tudo. É o direcionamento da leitura do texto com base em repetições, em recorrências. Mas olha só, pastor, eu anotei que pegar a ideia de um texto e aplicar em outro texto. Mas isso aí não. Isso seria isotopia. Utopia, não é isso? Pegar a ideia de um texto e aplicar em outro texto pode ser utilizado se você buscar recorrência desse texto. Exemplo, tu vai ler um texto e você vai ler um outro texto em paralelo a esse texto onde essa palavra se repete. Aí beleza. Porque está havendo uma recorrência, uma repetição. Mas também dentro do texto pode usar uma palavra que se repete dentro do texto. Também é um exemplo de isotopia. Pode ser uma comparação. Então, a comparação só se você usar a mesma palavra em textos diferentes. Ou o mesmo sentido, ou um sinônimo. Tá? Não tem como você comparar cadeira com escada. É tipo como. Cadeira é cadeira, escada é escada. Mas, Mas. se for sinônimo, se for mais sinônimo, aí a senhora vai procurar ali algumas palavras que aparecem no mesmo texto, nos textos, onde tem as parábolas que têm por finalidade, quando de falar do reino, né? Como a parábola, exemplo, a parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. São 3 parábolas que falam acerca da salvação. A gente tem que encontrar ali dentro palavras
palavras que se repetem. Essas palavras que se repetem nos três textos, quando há uma recorrência dessa palavra, tá bom? Quando isotopia, eu falei, eu lembrei de filme. Qual filme? E tem um bichinho lá? Aham. Não, o nome parece. Aí eu lembrei do filme. Porque a senhora criou ali um link. Eu lembrei do isotopia. Tá, porque na definição utopia uma coisa e Mas aí minha mente foi lá no filme. Ah, tá. Ficou lá, mas eu tô falando aí de lá. Mas utopia, a utopia, na verdade, ela é uma fantasia. A pessoa utópica é uma pessoa que vive no mundo da luz. Isotopia é outra coisa. Eu vivo no mundo da Nem todas as pias são iguais. É verdade, mas de nós tem uma coisa. Sintaxe. Ou sintaxe. O que significa e qual é a finalidade? Fala aí, pastora. A senhora foi na aula, né? Vocês estudaram sintática. Pega uma frase e vai analisar o texto por texto. A casa, é o que? Artigo. Isso aí. E a sintaxe, ela vem de onde? Ela examina o quê? Ela examina através da semântica. É 7 na cabeça. Semântica. E o que a semântica nos ensina? O sentido da palavra. É isso aí, a sintaxe. Ela examina, ela busca o sentido, o significado daquela palavra. Tá? Porque todo texto possui mais que um sentido. E aí a gente precisa achar o sentido que determina. Então ele estuda o sentido das palavras. É a análise do significado da palavra. Quando eu vou lá no artigo, o artigo definido, masculino, singular, determinante, eu estou fazendo a sintaxe, buscando o significado através da semântica. Semântica de sema, sema significado. Esse aí eu vou explicar. Síntese, constituição e significado. É o exercício. É o exercício. Você consegue descobrir o significado. Mas, por quê? Porque foi utilizado a semântica. Para não enrolar, apague a sintaxe, senão você vai ficar com cara de cachorro. E foca na semântica. O que diz aí a semântica aí? Eu coloquei aí. A exegese normalmente se refere à análise do significado de palavra Sou foi um exemplo que eu usei. Sou pronome possessivo. Sou. De todo o texto. Então, se refere à análise do significado. Sema, é isso. Semântica é o estudo dos significados. A sintaxe é a aplicação disso. Tá? Então, a semântica trabalha o estudo do significado da palavra. Como é que eu vou saber aquela palavra? Descobrindo o seu significado, a sua definição. Né? Por exemplo, como é que você quer artigo? Semântica. Descobrir o significado. Como é que você quer verbo? Semântica. Mas isso aí é português. Isso é gramática. Português é uma outra Ou coisa. seja, Português é uma outra falada na língua do Brasil, que é a língua portuguesa. Português é uma língua
questão da gramática. Eu interpreto bem. Eu estou interpretando mal para a pessoa. Isso é, tá? Não é a revelação. A revelação não vem sem inspiração. Você pega muito bem. Gente, esquece. Tem que ter. Mas o analfabeto tem revelação. É através do Espírito. Mas ele tem Não Mas tem é- gramática, não tem linguística, não tem nada. Mas tem ouvido. Não, assim, o cara tá achando que é por... Entendeu? Não, tem ouvido. Não tem como você ter revelação se você não tem conhecimento do texto. Você lembra que você trouxe o negócio de Deus? E tu nem estudou a fundo o negócio de Deus? E não estava certo? Não, mas a senhora leu o texto. Mas você deu Leu e ouviu. Qual é o que eu repeti? Não repeti. Isotopia, eu fiz a isotopia, lendo, relendo. Isso aí. Quer ver um exemplo de como é importante você ter um pouquinho de conhecimento de ciência, de gramática, de história? Eliseu, quando o camarada estava lá cortando lá a madeira para poder aumentar a escola dos profetas, o ferro caiu dentro do rio e afundou. Aí o moço falou, ai, rio, é emprestado, não sei o quê. Aí Eliseu vira e fala assim, onde foi que colocou? Ah, foi em tal lugar. Aí pega assim um pedaço de madeira, joga ali e o que é pesado flutua. Como é que a gente explica isso? Porque falar que é milagre é mole. Milagre. Tá, mas vamos para a ciência. É a vontade do Senhor. Tem que ir para a ciência. É a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor, só o que eu vou falar. Aí você vai para a física. Não, isso eu já pensei em fazer isso, mas nunca cheguei nesse texto. Eu fui. Vai para a física. Na física, como é que funciona? Na física existem 3 ações. Porque a física trabalha em cima do peso. Então, o peso puxa, direciona e tira o espaço daquilo ali das moléculas que tem ali. Então, quando o peso puxa para o fundo do rio, aquilo ali é física. Porque a lei da física é assim: quando é leve, sobe, quando é pesado, desce. Se eu pegar uma coisa pesada, leve e jogar lá de cima, a física vai dar um peso para aquilo que é leve. Ele vai cair aqui embaixo muito mais pesado do que ele era quando foi solto. Assim, quando você está segurando alguma coisa que é leve no início, mas por conta do tempo que tu segura, fica mais pesado. Jesus carregou o madeiro por 600 metros. De repente começou suportável. Mas na medida que ele ia carregando, o mesmo peso, aquilo foi ficando mais. A gente tem física até na gente, quando manda levantar a mão, fica com a mão levantada. Tu aguenta? Nem eu. Entendeu? Por quê? Porque a física, ela começa a puxar para baixo, por conta da gravidade. Então a gravidade é isso, ela puxa para baixo, ela leva para baixo, porque é pesado, ou ela leva para cima, porque é leve. Então, aonde está o milagre? O normal é o ferro afundar, que a gravidade faz com que aquilo que é pesado desça, abrindo espaço dentro da água. Aonde acontece o milagre? É a inversão da física. Então, se desceu por conta da gravidade, o que Deus fez? Deus inverte a gravidade. Quando Deus inverte a gravidade, o que é pesado fica leve. O que desceu sobe. Então Deus inverteu a gravidade para restaurar o que não era dele. Deus usou isso aí. Isso é física. Entendeu? Explicação física do milagre. Olha, esse diz que ele pegou aqui e me perguntar isso, eu vou mandar ele embora para a escola. Falei, vai para a escola de física. Porque a física explica isso. Entendeu? Acho que já falaram também. Como você cai em João, mas Foi um fenômeno lá que o vento arrependei. soprou o mar. De trás para frente. Ai, cara. O vento de trás para frente. E isso tem que o tempo todo. E a gente precisa desse conhecimento, mesmo que seja pouco. Lembra que eu comecei falando isso na nossa aula? A pessoa que tem o domínio do conhecimento de outras áreas, ou pelo menos conhece um pouco, ela se torna uma
fazer exegese do texto usando outras fontes de conhecimento. Deixa eu explicar essa questão da física para vocês rapidinho. Para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu explicando assim parece que é um negócio outro. Mas vou colocar aqui. Eu olhei para trás e falei, ela vai surtar. Vai ter bate, ela vai surtar. Mas a minha era mais tópicos. Eu preciso fazer porque a minha cara já mudou, eu olho só. Eu não sei o que é, mas ela não Aí você. Eu fiquei só naquele tempo. Lembra? Caralho, eu sou muito. Lembra? É o suficiente. Ai, meu Deus, eu lembrei. Só o valor. Mas, se você não fizer, eis que eu vou te leva por Não tem lá. Tá bom, Michele. Pronto, deixa eu passar aqui para vocês entenderem o que eu achei. Eu não lembro nem do que é. quando ela aprende. Eu esqueci o que pode. Aí, exegese. Aí, tá mandando sobre Quando ela aprende. Ó, aqui pessoal, ó, presta atenção. Vou dar um exemplo aqui, ó. Navio, quem está me ouvindo, diga amém. Ele é feito de ferro e madeira, certo? Mas não afunda. Por que ele não afunda? Porque na construção dele. Porque existe um equilíbrio entre a força e o peso. Vai cair isso, né? Existe um equilíbrio entre... Não, já fiz um resumo. Estou explicando a questão aqui. Não, mas deixa a gente estudar aqui, pelo amor de Deus. Pessoal, a gravidade, só para explicar a gravidade. Eu conheço o cerebelo, não é igual ao nosso, não. Eu conheço a gravidade parabéns. Se você entrar na psicologia, você vai ver vários TDAH sentado aqui. A prova é de marcar X. Ele não vai botar de marcar X. Vai ser essa com você. Então, o que é a gravidade, gente? É a junção do espaço e do tempo puxados por um corpo maciço. Então, exemplo, aquele ferro ele é um corpo maciço. Quando ele desce, ele puxa com ele o espaço e o tempo. Ele leva com ele para o fundo do mar. O milagre é, ao invés do corpo maciço puxar o espaço e o tempo puxa o corpo maciço. Esse é o milagre. Entenderam ou não? É a inversão da gravidade. É o caminho inverso. Agora o senhor aplica isso para mim na pregação. Oi? Agora o senhor aplica isso para mim na... Não, não aplica nada na pregação. Porque a questão do ferro, no caso de Eliseu, Deus vai mudar. E Deus vai mudar o tempo, a estação, o espaço, o tempo, a gravidade. Para mim, não só isso. Não, o ferro afundou, levando o espaço e o tempo. O milagre é trazer de volta o que se foi, usando o espaço e o tempo. O ferro é o corpo maciço, levou o espaço e o tempo, foi junto. O milagre é que aquilo que levou, agora é levado. Aquilo que foi, agora é voltado. Quando você for pregar, Aquilo que se perdeu, vai ser achado. Olha isso. Vou falar que Deus muda a gravidade. Não pode falar. Nesse caso, mas tu não pode falar sem explicar. Vai falar tudo isso que ele falou, entendeu? Não, ele não vai estar aqui. Quando eu ministrei, eu peguei duas pessoas. Eu era o corpo maciço, na minha esquerda tinha espaço, na minha esquerda tinha terra. Segurei na mão dos dois e fui no chão. Eles foram comigo. Só que quando houve a reversão, eu continuei no chão. Eles subiram. Só que o ato deles subirem, eles queriam que eu subisse também. Então eu mando no espaço e no tempo porque eu sou pesado. Nesse caso, o espaço e o tempo mandou em mim, porque eu fiquei leve. Então é um milagre. O milagre é isso, é a reversão da gravidade. Vai? Não, se jogar assim vai se machucar.
Como? Conta só sintaxe. Não falta mais. Esse aí não entrou, professor. Não, ele falou para pensar na semântica. Foca na semântica que você vai lembrar da cidade. Cada palavra. É isso aí. Pessoal, alguma pergunta sobre o resumo? Resumo. Ano que vem eu estou de volta. Estaremos aqui. Mas não é de Não faz confuso. isso, não é tomar uma batalha de cabeça. Eu estou de cabeça erguida, porque eu estou reconhecendo a minha incapacidade de decorar as coisas. Eu estou junto com ela. Aprendi. Esse dia eu aprendi. Prestou. Nem todo mundo reconhece eu, não. Hoje eu vou falar com você, hoje também. Não, eu vou fazer. Se der ruim, eu faço um Se der ruim, eu não que vem. Tô ligada. Liguei aqui. Pessoal, querem dar uma respirada antes da prova? Queremos estudar aqui. É, no banheiro. Olha a minha senhora, bebe uma água. Tá quente, ó. Tá com bolinho? Ah, não, é. Ah, ninguém botou um almoço na minha. Você bota café. Ah, já passou. Tem café, tem café. Amiga, traz café pra ele, por favor. Traz um calmante pra mim. Não é melhor a gente sair pra comer? Não, vamos fazer É todo mundo esquecer. Pessoal, quando você tem prazer em analisar o texto, você consegue encontrar coisa muito boa. Eu montei essa mensagem, eu preguei ela. Eu só fui trabalhando, eu preguei. Quando eu apliquei, o pessoal entendeu. Aqui, o pessoal não entendeu, não. Mas a aplicação do conceito. Eu odeio isso. Então, tu odiava o professor. Eu não sou de passar do jeito que você gostaria de passar. Você vai me pode eu ensino direitinho, mas tem psicologia é a matéria, quem ensina é. Eu não gosto de matemática, mas eu vejo o camarada ensinando matemática tocando violão. Agora, eu não gostava mesmo. Tem que ler, quanto mais você lê, mais você melhora o seu vocabulário e analisar. Eu estava na tarde. A de matemática era a Fátima. A Fátima era horrível. Eu comia pipoca. Eu não estava. Não, eu também. Eu ficava sozinho. Eu era o excepcional. Ele fazia você pegar, mas eu gosto de estudar. Então, na verdade, eu não era pra você fazer palavra de nenhum. Ele fazia de cima. O maior na terra, o menor na terra vai ser o maior. E acontece aqui, você vai comigo? Mas é que você sabe. Eu gosto de gente difícil, eu gosto de sentar com gente de café. Aí quando eu preciso de finanças, Algumas respostas bem elaboradas, você sabia. por paciência eu saí com a pastora, que a pastora é amor e paz, eu saí com a pastora. E assim a gente vai aprendendo, porque eu sou logo que eu cheguei aqui, eu disse Jesus, a pastora queria que Você não entende nada e conseguiu trazer uma palavra sobre eu te interpretando de forma correta para o professor conectar. Eu era alfabetizada, a pastora que me ajudava. Elas são tudo pregadoras, Ela sabe sim. Ela trouxe a explicação certinha do cenário da queda de Eutico. Isso eu busquei na ciência e ela trouxe sem buscar na ciência. Nossa, Isso foi verdade. Caramba, meu Deus, quando o senhor falou que era isso,
no alto, o ar fica embaixo. Quem estava embaixo sentado não sofreu o reflexo da fumaça, mas quem estava em pé ficou exposto. E a pessoa exposta à fumaça, ela tem 3 sintomas, que são o enjoo, a tonteira e o desmaio. Então a pessoa exposta à fumaça, ela fica enjoada, né? Depois ela fica tonta, aí ela vai procurar um lugar, né, para encostar, para não cair. E por último ela perde a consciência. Aí fora o que a fumaça, dependendo da química dessa fumaça, pode fazer dentro dessa pessoa, queimando ela por dentro. Então o Eutico perde ali a consciência. Quando ele cai da janela, ele não cai porque ele estava com o pé na igreja e o outro no mundo, igual um monte de pregador que pega atrás de obra. Não, porque Eutico estava com o corpo dentro da igreja, mas a cabeça fora da igreja. Não existe isso. Não é. Sabe por quê? Porque quem não quer nada com Deus não fica de pé no fundo de uma sala para ouvir mais de 2 horas uma voz de ministrar. De pé. Então não é isso não. Era um jovem comprometido. O problema não está em ele não estar ou estar no ambiente, mas na forma como ele se posicionou. O posicionamento dele colaborou com a queda, ou a falta dele de posicionamento. Mas ele era crente. Por isso que Paulo desce e ora e devolve a vida dele. Característica de apóstolo. Todo apóstolo tem o dom da vida. Foi uma fatalidade. Não, uma seca não. Morreu. Então, olha só. Ele estava num cenáculo que ficava no 3º andar. Se ela já experimentou subir no 3º andar e não faz isso não, tá? Mas se pular lá de cima, a senhora vai se quebrar toda e se não morrer. Uma pessoa que cai desmaiada, ela não consegue coordenar onde ela vai cair. Lá embaixo ela pega. Ele bateu a cabeça, ele bateu a coluna, estourou os ossos, ele não estava vivo. Fala assim, A alma do menino está nele, porque Paulo ele desce, ele reverencia e ele abraça. E aí o ato de abraçar de Paulo faz com que a vida que se foi volte. Aí depois fala, ele leva o menino com vida. Ele volta com vida, mas ele caiu morto. Ah, tá, ele veio. Porque dependendo da altura, a queda machuca, quebra ou mata. Então não dá para subir sem se preparar. Então Paulo ressuscitou. Paulo foi usado por Deus para ressuscitar. Quem ressuscitou foi Deus. Paulo foi ressuscitado. Qual é o ensinamento disso? É que não dá para eu ter a regalia de estar em cima sem estar preparado para estar em cima. Porque o vento que sopra lá é diferente do vento que sopra cá. Então tem gente que quer subir, quer ir num carro alto, não se prepara para o carro que dá. Tem que se preparar para o carro que você vai. Porque senão, quando o vento sopra lá, porque tem gente assim, que está num carro alto, mas quer ser tratado como se estivesse embaixo. Mas quer a regalia de quem está no alto. Aí não funciona. Entendeu? Não dá para receber o bem do alto e querer a prova de baixo. O nível sobe, o sarrafo sobe. Tu acha que Deus vai me tratar? Eu sou um professor de teologia. Tu acha que Deus vai me tratar da mesma forma que trata o novo convertido? Hã? Não, obrigado. Agora só sempre pega. A cada pregação, o senhor vê uma aprovação diferente, baseada Na ida e na volta. A gente é aprovado no que a gente fala. Tem que ter muito cuidado com o que se faz. Tem que ter muito cuidado com o que se faz. Tem que sustentar Ele falou e falou. Mas sabe qual é o maior problema da igreja? Tem gente que prega e nem sabe o que está pregando. E aí quando sofre a consequência do que falou, porque não entendeu. Saber que eu Está preocupado com a oratória, com a retórica, com a execução e não com a interpretação. É peso pesado. É peso pesado. Podemos chamar.
é uma lei de exegese igual ao do campo. Mas ela ter tido 5 maridos, literalmente, é uma aplicação, é uma linha que existe muito primeiro é de que ela teve 5 maridos. E a segunda é de que ela adorava 5 deuses. A pluralidade de deuses. E o que ela estava adorando agora não pertencia, ela não pertencia a esse Deus que ela estava adorando. E é isso que eu queria dizer. Porque aí você vai pesquisar sobre samaritana. Samaritana, Samaria. Por que o samaritano não falava com Deus? Sim, pode ver. Jeroboão, Roboão, mas não só isso. O que mais? Porque Samaria por um tempo foi o centro de adoração. Só que sai de Samaria e volta para Jerusalém. Então o samaritano, ele era judeu misturado. De raça e de religião. Quando o povo volta em cativeiro, tinha uma galera que não era judeu. E eles se relacionam. O nascimento dessa galera, eles chamam de judeus de sangue puro. Então eles não falavam com os samaritanos, por quê? Porque eles não julgavam os samaritanos pessoas puras. Porque na verdade o samaritano é mistura de gente de fora com judeu. E judeu, para ser judeu, tinha que ser judeu casado com judia. Então na verdade eles não falavam com os samaritanos porque eles achavam que os samaritanos não eram judeus. Aí Jesus faz o quê? Enquanto eles davam a volta, Jesus entra no meio de Samaria. Porque ele vai dizer, é necessário passar por Samaria. Para quê? Para mostrar para os judeus, os discípulos, que os samaritanos também são dignos da salvação. Então a mulher samaritana está inserida nessa lei. Vamos fazer a prova? Pregação pronta. Pode olhar. O senhor não gosta lá? Nunca está tudo lá? O senhor não foi É só um pedacinho? Não, no seu, mas aí eu vou procurar a igreja, eu vou lá e vou ler lá. Então fazer o exegese do senhor da pregação. Exegese da pregação. Vou lá na igreja que você pregou, vou assistir a pregação de todo. Eu fico Ei, vem cá. É diferente? Mas aqui não tem explicação não. Aí só tem os nomes. A lei eu tô falando disso. Pode? Alguém? Mais alguém? Alguém ficou sem prova? Hã? Pode. Oi? Mas ela uma folha só. Ensina. Ah, sim. Para formatar demanda terra. Mas eu entendi. Em coluna, né? Ou então, sabe o que você pode fazer também? Inserir tabela, depois baixo, metade do lado, metade do lado. Ah, legal. 7, 8, ó. Dividir 7. 7, dividido Daniel. Essa peça de Eliseu, vamos mexer. Ele vai reclamar.
Seja o que Deus quiser. A 10. Depois da pregação de outras coisas de internet. Parabéns, filho. Eu tô tentando entender esse jeito até hoje, como é que eu vou explicar ela pro senhor? Não entendeu? Tô tentando, cara. Até dezembro eu consigo, eu acho. Mas tu louco. Que bem complicado. Não esqueça de colocar o nome. Tá? 1,1.
propósito.